Vamos para mais uma meditação, queridos. Dessa vez quero meditar com vocês sobre viver uma vida com propósito. Você tem vivido uma vida com propósito? Você acredita que você foi criado para viver uma vida com propósito? Que você não foi criado para simplesmente vegetar, viver sem rumo, viver como um barco à deriva? Que você foi criado para viver uma vida com propósito. E desde o início, você, dessa maneira, foi criado por Deus. Quero compartilhar com você Gênesis capítulo 1, verso 27, que nós percebemos a informação a respeito da criação do homem. Diz o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é um texto que está inserido na informação a respeito da criação de todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E vai nos dando a informação a respeito de todas as coisas que foram criadas. E nisso está inserido o ser humano, que é considerado a coroa de toda a criação. Então, quando Deus criou o homem, Ele parou para pensar e olhou para si, para a sua realidade de Deus e disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Ele não fez o homem de qualquer maneira. E nós percebemos que Deus criou o homem com propósito. Eu quero compartilhar com você aqui três pontos a ser considerados sobre essa vida com propósito. Primeiramente, o ser humano foi criado para a glória de Deus e para desfrutar do prazer em Deus. Então, o ser humano ele foi criado para glorificar a Deus. Tem uma pergunta dentro do Catecismo de Westminster, um catecismo antigo, mas muito precioso, que faz a seguinte pergunta: qual o fim principal do homem? E a resposta é o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Então, o ser humano foi criado para a glória de Deus. E foi criado, antes de qualquer coisa, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. O ser humano foi criado para que, quando qualquer coisa olhasse para a figura do ser humano, pudesse apontar para Deus. Por isso ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, vai dizer o seguinte: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus, demonstrando que nós fomos criados para a glória de Deus. Segundo, fomos criados para administrar, fomos criados para sermos mordomos. Então, o ser humano ele foi criado para administrar. Deus ele criou o ser humano na figura de Adão e Eva e disse que eles iriam ter domínio sobre as criaturas. Disse que eles iriam administrar o mundo. Quando, um pouco mais adiante, no capítulo 2, nós percebemos que Deus criou um jardim e colocou o homem lá para cultivar, colocou a mulher lá para cultivar o jardim. Nós percebemos que o ser humano ele foi criado para administrar. Deus ele criou todas as coisas e nos entregou para nós administrarmos. E isso é ampliado para as outras áreas da nossa vida. Nós recebemos, por exemplo, para administrar os nossos dias. Nós recebemos para administrar a nossa vida, aquilo que nós fazemos. Recebemos para administrar casamento, filhos. Recebemos para administrar tudo aquilo que Deus nos deu. Então você tem realmente administrado corretamente, tem sido um bom mordomo, um bom administrador, porque nós fomos criados para isso. E terceiro, criados para frutificar. Nós fomos criados, queridos, para frutificar. Deus disse: olha, vão e frutifiquem. Nós fomos criados para dar frutos. Quando nós observamos os frutos, nós percebemos que os frutos que glorificam a Deus são os frutos das boas obras. Só que nós precisamos entender algo bem importante, que as nossas melhores obras, elas não podem nos salvar. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes
No verso 8 e verso 9 vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas no verso 10 vai dizer que nós fomos criados como em Cristo Jesus para boas obras. Então, recebemos a informação de que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça mediante a fé, mas nós fomos criados para as boas obras. Isso significa que nós fomos criados para frutificar. Nós fomos criados para fazer aquilo que glorifica a Deus desde o princípio. Só que observe só, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós só podemos frutificar verdadeiramente em Cristo Jesus. Eu não posso frutificar fora de Cristo Jesus. Você não pode frutificar fora de Cristo Jesus. É impossível viver uma vida de frutificação fora de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos de Cristo. Por isso nós precisamos estar nele, vivendo nele, para glorificar a Deus. Então, gostaria que você pensasse a respeito disso. Você foi criado para viver uma vida com propósito. Busque viver uma vida com propósito. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a viver uma vida que glorifique a Ele, uma vida com propósito, uma vida que exalte a Ele. Oremos. Pai querido, nós entramos na Tua presença nesse momento, antes de qualquer coisa, para te agradecer por ter nos criado, Senhor, a Tua imagem e semelhança, por ter nos criado com propósito. Sei que algumas vezes, Senhor Deus, nós nos afastamos da Tua vontade, do propósito da Tua vontade para as nossas vidas, mas nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, Deus. Queremos viver de maneira que glorifique o Teu nome, uma vida com propósito. Então me ajude, Senhor Deus. Ajude todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento a viver uma vida com propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.